Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Noah Coadil tinha 15 anos. Uma idade frágil, suspensa entre a infância e a adolescência, onde a voz muda, mas o coração permanece puro. Ele era um garoto quieto, inteligente e um pouco sonhador. Seus professores sempre diziam que ele estava à frente da curva, mas ele nunca se gabava disso. Ele amava música clássica e as estrelas. Uma rara mistura de Chopin e galáxias. Ele colecionava livros antigos de ficção científica, perdia-se em histórias de civilizações interestelares, muito, muito distantes deste mundo muito estreito. Noé quase nunca saía sem um propósito. Ele não gostava de multidões, brigas ou fumaça de patinete. Ele não precisava provar que era forte. Ele entendeu, desde cedo, que em sua pele, a força é uma armadilha. Naquela sexta-feira, ele passou 2 horas ensaiando no conservatório. Um prelúdio de Chopin, no qual ele estava trabalhando há semanas para uma competição regional. Seus dedos estavam dormentes, mas sua alma estava leve. Seu professor lhe disse: "Você toca como se o piano fosse sua respiração." Ele guardou sua partitura, colocou seus fones de ouvido e saiu para a luz cinzenta do dia que morria. Estava frio. Um clima frio e úmido de fim de inverno, com as calçadas ainda molhadas e as pessoas com pressa. Ele caminhou por uma pequena rua comercial, passou pela livraria e acenou para o florista que o tinha visto várias vezes antes. Ele parou em frente a uma máquina de salgadinhos. Ele hesitou entre uma barra de chocolate e uma fruta seca. Ele remexeu no bolso, procurando as moedas que sua mãe lhe dera naquela manhã. Durante esse tempo, alguém estava olhando para ele. Uma mulher, atrás de uma janela. Ela ficou olhando para ele por alguns minutos, com a mão no telefone. Ela não conhecia Noah. Ela nunca tinha visto seu olhar gentil, seus gestos calmos. Tudo o que ela viu foi um garoto negro, sozinho, em frente a algumas lojas, com uma sacola nas costas. Então ela chamou a polícia. Tem um garoto negro rondando ali, na esquina da padaria. Ele olha as pessoas de um jeito estranho. Faça alguma coisa. Não há roubo. Sem agressão. Só uma dica. Um reflexo. Um adolescente negro que existe no espaço público. Agente Delmas estava dirigindo sozinho naquela noite. Ele não gostava de patrulhas noturnas, especialmente às sextas-feiras. Com o tempo, ele endureceu, ou melhor, se fechou. 15 anos de serviço, frustrações acumuladas, horas extras mal pagas, e acima de tudo, um ódio persistente à juventude. E ainda mais desses jovens a quem ele se referiu, sem rodeios, como os bandidos em formação. Quando o rádio estalou para transmitir a chamada, ele aproveitou a oportunidade como uma certeza. Ele acelerou, mal piscando, sua adrenalina já bombeando, não de medo, mas de gosto pelo controle. Quando ele viu Noé, não viu nem uma criança nem um estudante. Ele viu uma silhueta para neutralizar. Uma anomalia. Uma perturbação no cenário normal da cidade. Noé olhou para cima. Ele viu um carro de polícia parar de repente, um homem uniformizado sair, olhar severo, andar militar. "Ei! Você!" Delmas disse, com a voz seca e ríspida. Noé pulou. Ele tirou um fone de ouvido. "Sim, senhor? Eu." "Você roubou alguma coisa? Há quanto tempo está por aqui?" Noah piscou, confuso. Ele lentamente colocou as moedas na palma da mão. "Não, senhor, acabei de chegar. Eu só queria." Delmas se aproximou. Rapidamente. Muito rápido. Ele não estava ouvindo. Noah instintivamente deu um passo para trás. Não por medo, mas por cautela, por incompreensão. Mau reflexo. "Não se mexam. Mãos para cima." Noé obedeceu. Ele levantou os braços lentamente. Um arrepio nos dedos. O coração que bate. Uma névoa de injustiça começa a subir em sua garganta. Ele nunca enfrentou esse tipo de situação. Ele não sabe se fala, se fica em silêncio ou se explica. O cérebro dele está acelerado. Ele quer dizer: "Sou filho do comissário Charles Coadil." Mas ele não tem tempo. Del más tipo filo spray.
Não é uma ameaça. Um gesto automático. Um apito. Uma explosão ácida. Um grito. Noé cai de joelhos. Os olhos dele estão queimando. A pele dele está queimando. Ele não entende o que está acontecendo com ele. Ele engasga e tenta cuspir a irritação. Tudo está embaçado. O cheiro é sufocante. Ele vê vermelho e depois preto. Os transeuntes se aproximam correndo. Uma mulher grita. Ele é uma criança. Um homem grita. Mas ele é uma criança, droga. Outros pegam seus celulares. Eles estão filmando. Ouvimos protestos. Liminares. Mas Delmas continua congelado. Ele guarda o spray e olha para Noah no chão, sem fôlego. Ele resistiu. Verificação de rotina. Siga em frente. Ele não vê as lágrimas. Ele não vê a mão trêmula do garoto procurando seus óculos caídos. Ele só vê o que quer ver. Um perfil. Uma cor. Uma ameaça. E enquanto isso, o mundo está assistindo. Em silêncio. Ou com raiva. E em outra parte da cidade, um homem poderoso recebe um vídeo em seu telefone. O rosto que ele vê no chão é o de seu filho. Ao mesmo tempo, a vários quilômetros de distância, em uma sala silenciosa na Delegacia Central de Polícia, o comissário Charles Coadil estava em uma reunião de alto nível com o prefeito, o chefe de gabinete do Ministério do Interior e várias figuras influentes na segurança pública. A pauta: tensões crescentes em alguns bairros, a necessidade de acalmar os ânimos, ironia cruel, a questão da representação e diversidade na força policial. Charles ouviu, sem deixar nada transparecer. O primeiro chefe de polícia negro da cidade levou 25 anos para subir cada degrau, um por um, de uma escada íngreme e cheia de armadilhas. Em todos os níveis, ele teve que redobrar seus esforços, provar o dobro do que os outros, engolir os comentários ofensivos escondidos atrás de fachadas de sorrisos, as piadas racistas jogadas na máquina de café, os suspiros condescendentes assim que ele abria a boca. Ele resistiu. Porque ele acreditava na justiça. Porque ele prometeu a si mesmo que um dia estaria em condições de fazer as coisas acontecerem. Um homem honesto. Um homem de princípios. O telefone dele vibrou. Uma mensagem de sua filha. Pai. Você precisa ver isso. Agora mesmo. Ele clicou. E ele vive. O vídeo era curto e trêmulo. Mas claro. Uma rua comercial. Uma figura magra no chão, gritando, com os olhos vermelhos, o rosto banhado em lágrimas e queimando. Um oficial, rígido, com o braço ainda levantado, segurando uma lata de gás lacrimogênio. O filho dele. Noé. No chão. Asfixia. Aterrorizado. Ferido não por um acidente, mas pelo exercício brutal e arbitrário do poder armado. Charles não disse uma palavra. Nem uma carranca. Nenhum suspiro. Ele se levantou, fechou o arquivo, pediu licença de forma neutra e saiu da reunião. No elevador, mal as portas se fecharam, ele sentiu algo crescer dentro dele. Uma raiva fria. Velo. Profundo. Aquele que ele havia domesticado por anos. Naquele dia, ela ressurgiu, não por ele, mas por Noah. Para todos os Noés. Todos esses adolescentes negros que são reduzidos a silhuetas suspeitas assim que aparecem em espaços públicos. Ele não era mais apenas um comissário. Ele era pai. E um homem negro em um sistema que não perdoa seu próprio povo simplesmente por estar ali. Quando ele chegou lá, as luzes piscantes estavam piscando. A cena era surreal. Noé ainda estava no chão, protegido por 2 transeuntes que tentavam jogar um pouco de água em seu rosto. Os bombeiros ainda não haviam chegado. O menino estava tremendo e respirando com dificuldade. Sua mão ainda segurava sua mochila, como uma âncora. Delmas, por sua vez, permaneceu ereto, com o peito estufado. Orgulhoso. Convencido de que havia administrado a situação. Ele observou a cena como alguém monitoraria uma área livre de uma ameaça. Ele não reconheceu imediatamente o homem que caminhava em sua direção. Mas quando ele viu o uniforme do oficial superior, quando ele viu o rosto dela, quando ele entendeu, sua expressão mudou. Ele gaguejou. Esse senhor comissário. Eu não sabia.
Charles parou a 1 metro dele. Você não sabia o quê? Ele perguntou com uma voz calma, quase gélida. Eu não sabia que ele era seu filho. Charles coadio olhou para ele, seu olhar tão afiado quanto uma lâmina. E se tivesse sido filho de ninguém? Ele fez uma pausa. Então continuou, mais baixo. Você matou uma criança com gás. Meu filho. Porque ele era negro, e ele existia em uma rua. Você julgou, condenou, realizou controle arbitrário. Delmas gaguejou algumas palavras, mas o silêncio ao redor o sufocou. Os telefones dos transeuntes foram levantados. Todo mundo estava filmando. O uniforme não protegia mais Delmas. Ele estava nu, exposto, reduzido ao que sempre fora. Um homem perigoso, sem restrições, confortado por muito tempo pela impunidade sistêmica. Então Charles estendeu a mão. Sua arma. Seu distintivo. Agora. Delmas hesitou. Então ele entendeu. Ele tirou o cinto lentamente. Retirou seu distintivo. E estendeu-os, com as mãos trêmulas. Charles os pegou, sem dizer uma palavra, e então se virou para Noah. Ele se ajoelhou. Com a mão no ombro do filho, ele sussurrou algo que não foi ouvido. Noah assentiu lentamente. O caso explodiu. O vídeo se tornou viral no país inteiro em poucas horas. Os canais de notícias continuaram falando sobre isso. Foram abertos debates. As vozes se elevaram. E, acima de tudo, uma pergunta martelada em todos os lugares. E se o pai dele não tivesse sido comissário? Quantas crianças negras vivem isso todos os dias, sem justiça, sem testemunhas, sem câmeras? Mas o que realmente mudou a situação foi a coletiva de imprensa realizada por Charles Coadil 2 dias depois. Ele apareceu sozinho, sem uniforme, com um traje sóbrio. Atrás dele, nenhuma bandeira, nenhum distintivo, apenas um púlpito e microfones. Ele olhou para frente. Sua voz, quando se elevou, era calma, solene. Sou comissário. Sou pai. E sou negro. O que meu filho vivenciou, eu vivi. O que tantas de nossas crianças vivenciam todos os dias é uma dor que aprendemos a silenciar. Mas hoje, me recuso a permanecer em silêncio. Porque se a polícia não se transforma, ela se trai. Foi um eletrochoque. Delmas foi suspenso e depois indiciado. Uma investigação interna revelou que ele já havia sido denunciado diversas vezes por uso desproporcional de força, principalmente contra jovens racializados. Os arquivos foram fechados. Sem acompanhamento. Como sempre. Mas desta vez, o muro havia cedido. Algumas semanas depois, Noah falou. Foi durante uma conferência sobre violência policial, organizada em um grande salão municipal. Ele subiu ao palco. Suéter bege pequeno, olhar sério, voz calma. Não quero ser um símbolo. Só quero poder andar pela rua. Sem que ninguém pense que sou um perigo. Quero poder voltar para casa. Quero poder existir. Só isso. O silêncio que se seguiu foi chocante. Então, aplausos. Nenhum entusiasmo. Nenhuma alegria. Mas um profundo respeito. E, pela primeira vez em muito tempo, nesta cidade muitas vezes paralisada pelo medo, a palavra justiça encontrou um fôlego. Uma promessa.